Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que é desafiadora para muita gente, que é o quê? Pedir ajuda. Eu não sei como que é para você, mas eu vou ah, pegar, por exemplo, né, a minha experiência. Eu comecei a pedir ajuda há mais ou menos uns 3 anos. Tem 3 anos que eu aprendi a pedir ajuda. Eu tenho 33 anos nesse momento, então até os meus 30 anos de idade tinha muita vergonha, eu tinha muitas travas para pedir ajuda. Foi muito interessante porque a forma como eu pedi ajuda foi através da experiência consagrando a ayahuasca. Eu comecei a ir num local, na época em São Paulo, nesse momento eu moro aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e nesse local tinha a consagração de ayahuasca e eu ia lá já há alguns meses, mais ou menos uns 3 ou 4 meses, eu ia com uma certa frequência, assim, porque estava fazendo muito sentido, inclusive a ayahuasca até hoje ela faz sentido para mim, porque ela ajuda muito a gente a conseguir ressignificar questões mentais, questões emocionais, questões comportamentais também. Mas é interessante por quê? Porque era um local, ainda esse local ainda existe, e essas pessoas, elas sempre foram pessoas muito solícitas, querem ajudar as pessoas, querem estar sempre contribuindo com o processo de autoconhecimento das pessoas. E as pessoas sempre vinham até mim, perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. E geralmente eu estava passando por processos, porque somente quem já consagrou a ayahuasca consegue entender como que é a experiência, e é uma experiência maravilhosa, mas intensa também. E no geral, algumas vezes que as pessoas perguntavam se eu estava bem, se eu estava precisando de ajuda, eu estava precisando de ajuda, mas eu dizia sempre para as pessoas: "Não, eu estou bem, não preciso de ajuda". Aí eu me lembro de um dia que veio uma pessoa, o nome dessa pessoa é Rafaela. Hoje em dia ela é uma amiga, uma grande amiga. E a Rafaela, ela passou por mim, ela olhou assim pra minha cara e falou assim: "Tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda?". E eu novamente respondi: "Não, tá tudo bem, não tô precisando não". E aí fui, né, me sentei, fiquei um tempinho lá, aí fiquei uns 15 minutos lá mais ou menos, e eu tava precisando de ajuda. Aí eu fiquei naquela guerra mental, ai, pede ajuda, não pede ajuda, ah, não, mas eu vou incomodar, ah, mas eu consigo sozinho, eu dou conta disso. Até que chegou um momento que ficou tão intensa a experiência que eu falei, não, eu vou precisar de ajuda. E aí eu voltei nela e falei assim, olha, eu preciso de ajuda. E ali foi a primeira vez, assim, que fica marcado na minha cabeça. Não quer dizer que eu nunca tinha pedido ajuda em 30 anos, mas era muito difícil e eu pedia esporadicamente e tinha muito medo de pedir. E naquele dia, quando eu pedi ajuda pra ela e ela me ajudou, foi o começo de uma virada de chave muito profunda. Porque daquele momento em diante, eu comecei a pedir bastante ajuda nesse local. E aí, alguns meses depois, eu pedi ajuda pra uma outra pessoa, e essa outra pessoa, ela chegou em mim e falou assim: "Olha, você tá pedindo ajuda pra tudo, você tem que aprender também a se virar um pouco sozinho". E ali naquele momento eu percebi que eu saí de um extremo e fui para um outro extremo. Então o pêndulo estava desse lado, quando soltou ele bateu totalmente desse lado. E dali em diante foi um processo bem desafiador para mim, aonde eu ficava sempre naquela incógnita. E agora? Eu devo pedir ajuda ou não devo pedir ajuda? Eu devo pedir ajuda ou não devo pedir ajuda? Mas quando eu olho, né, para isso hoje e eu começo a perceber que ainda, né, nos últimos meses, eu tive muita dificuldade em alguns momentos de pedir ajuda, quando eu poderia pedir ajuda, mas cada vez mais tendo sentido para mim exatamente o quê? Eu perceber que por quê, né, que estava sendo difícil pedir ajuda? Por que estava sendo difícil, sabe, pedir para que alguém me ajudasse? Exatamente no meu caso, e talvez possa te ajudar, né, o objetivo desses vídeos é realmente ajudar vocês, porque nós somos seres humanos, né, nós temos coisas bem parecidas em muitos casos. Estava muito ligado à imagem que eu alimentava sobre mim. Uma imagem de que eu incomodava as pessoas, de que a minha presença incomodava as pessoas, de que se eu estiver pedindo ajuda é porque eu não estou fazendo o esforço necessário para realmente conquistar as coisas que eu preciso. E é interessante porque realmente existe essa balança da gente poder entender e perceber quando que é o momento de pedir,
quando que não é o momento de pedir ajuda. Só que, se a gente fica se cobrando sempre da conta de não querer, né, ser um peso, entre aspas, para as pessoas, a gente acaba entrando num extremo que a gente acha que a gente precisa chegar no limite do sofrimento, do desgaste para pedir ajuda. Quando não. Quando a gente se abre para poder pedir ajuda, a gente pode ouvir um não da pessoa, como pode ouvir um sim. E esse ato de se abrir para o não ou para o sim, ele é muito enriquecedor no nosso processo, sabe? Na nossa aceitação do amor. E hoje eu tive um dia bem legal. Eu passei um dia com 2 amigos bem incríveis e no finalzinho com uma amiga que chegou do trabalho. E foi muito legal, sabe, poder trocar ideia e conversar e falar, sabe, sobre os desafios, sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre as descobertas também. E nessa conversa foi muito interessante, sabe, perceber quanto que as pessoas elas estão dispostas a me ajudar, desde que eu aceite o amor delas. Talvez você possa estar passando, sabe? Porque a nossa cultura realmente não é a cultura brasileira, é a cultura mundial, eu diria. Não de todas as pessoas, mas é uma cultura muito forte, essa cultura de que a gente tem que vencer. E eu também concordo que a gente pode e a gente merece vencer. Só que a questão é, o que é esse tal desse vencer? Porque nós somos seres relacionais. Então, quando a gente consegue, junto com outras pessoas, né, construir algo, vencer algo, é muito gratificante, não tira o valor do que nós temos. Então não é porque a gente conquista algo sem a ajuda das pessoas que nós somos mais fortes, ou mais inteligentes, ou mais competentes. É simplesmente, às vezes, uma crença de que a gente precisa se machucar para conquistar algo, sendo que se a gente se abre para pedir ajuda, para deixar as pessoas fazerem parte da nossa vida, o que na verdade a gente está fazendo é aceitar o carinho, aceitar o afeto, aceitar o amor. E claro, tem momentos que às vezes a gente pode desequilibrar e a gente não querer estar assumindo as responsabilidades e tá passando a responsabilidade para outras pessoas. Então, é uma coisa que não existe, né, uma fórmula mágica. A gente só vai aprendendo, né, vivenciando mesmo e conversando com as pessoas. Então, tem pessoas que vão ter mais um olhar mais crítico e vão às vezes nos orientar, falar, olha, eu acho que você não está assumindo as responsabilidades que você deveria. Já tem outras pessoas que vão nos acolher. E é legal por quê? Porque esses dois perfis de pessoas, eles são importantes e são necessários na nossa vida. Porque realmente tem momentos que a gente está em um extremo ou está em outro. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui é exatamente essa, sabe? É comum a gente ter dificuldade de pedir ajuda, mas perceba uma coisa: você tem muitas pessoas à sua volta que te amam, você tem muitas à sua volta que gostam de você. Então, assim, faça o que você precisa fazer, mas se ficou difícil, se você travou, se você está ali há alguns dias ou há um período tentando fazer algo e você não está conseguindo, peça ajuda. Não se feche para a ajuda. Se feche para o amor que as pessoas têm para te oferecer. E nisso você vai aprendendo com o tempo e com as experiências quando que você deve, quando que você não deve. Mas, acima de tudo, você sentiu que está difícil, que está travado, peça ajuda. Peça ajuda para seus amigos, para sua família, para as pessoas que te amam, peça ajuda para um desconhecido, peça ajuda para as pessoas. Caso você ouça um não, entenda que isso desqualifica você. Não é que a pessoa te ama, não é que ela não gosta de você, não é que você não merece. Talvez ela só não está naquele momento disponível para isso porque ela está às vezes com outras coisas que ela precisa resolver. Ela tem uma outra realidade ali acontecendo. Então compreenda o outro lado quando ele não pode te ajudar, mas se permita a se abrir para receber esse amor e esse carinho, porque é isso que o nosso mundo realmente está precisando cada vez mais, de mais pessoas se ajudando, se acolhendo, se fortalecendo. E assim a gente chega muito mais longe, com muito menos sofrimento e com muito mais conexão de amor e de fraternidade. E essa é a minha mensagem. Então, não se esqueça de, antes de você sair desse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, faça o seu comentário se esse vídeo te ajudou a ter algum insight, se você se identifica com, se você tem algum ensinamento, alguma aprendizagem que você já vivenciou na sua vida sobre essa questão de pedir ajuda ou da dificuldade de pedir ajuda, porque a sua resposta também pode ajudar a mim e muitas pessoas aqui, porque todos estamos aprendendo juntos, juntas, ok? Então,
Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.